Mais uma aula aí de geometria analítica. Já estudamos o ponto, como calcular a distância entre dois pontos e o ponto médio. E agora a gente estuda a condição de alinhamento de três pontos. São chamados pontos colineares. O que são pontos colineares? Eu vou abrir o GeoGebra aqui, que eu tenho aqui da aula passada, o segmento que a gente acabou plotando. Observe que esses três pontos, eles são colineares, porque estão todos sobre a mesma reta. Quando você tem três pontos alinhados, ou seja, colineares, que estão sobre a mesma reta, aí se dá o nome de pontos colineares. Pontos todos que estão sobre a mesma reta. Vou colocar outro ponto aqui para você ter uma ideia, ponto C. Ponto C, 1 e 2. Observa aqui que o ponto C, vou retirar esse ponto daqui. Observa que o nosso ponto C não está alinhado com o B e o A. Esses três pontos, eles não são colineares. Eles não formam uma única reta que contém os três pontos, tá? E neste caso nós falamos que são pontos não colineares. E será que tem alguma técnica, sem a gente precisar recorrer ao gráfico, à apresentação desses pontos? Será que existe algum método de a gente saber se esses pontos vão estar alinhados ou não? Existe, e a gente vai estar vendo hoje, tá? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente vai ser capaz de verificar se são pontos que são colineares ou não. Basta você utilizar isso e calcular o determinante. Se o determinante dá zero, significa que os pontos são colineares. Vamos lá. O que você vai fazer? O ponto A de coordenada XA, YA, ponto B de coordenada XB, YB e o ponto C, XC, YC. Faça uma matriz. Na primeira coluna, coloca o X de cada ponto. Na segunda coluna, o Y de cada ponto. Na terceira coluna, você completa com o número 1. Então, você tem aqui o ponto A representado, XA, YB, o ponto B e o ponto C está lá embaixo. Certo? XA, YA, XB, YB, XC, YC, completa com 1. E calcula o determinante. Vocês estudaram aí devem já estar sabendo o que é determinante, que é necessário para a aula. Calculando o determinante, você chega em zero. Vamos verificar se esses pontos são de fato colineares ou não, aqui nesse exemplo. Então, este exemplo, temos o ponto A 3 e 2, ponto B 4 e 1, ponto C 1 e 4. Aqui eu coloco os X, na outra coluna o Y, completo com 1. E calculo o determinante. Se o determinante dá zero, significa que esses pontos são de fato colineares, estão alinhados. Se não der zero, aí não são colineares. Então basta verificar se o determinante vai dar zero. Então aqui eu vou calcular esse determinante para ver se vai dar zero. Para calcular ele, vou usar a regra de Sarros. A regra consiste em você pegar as duas... Isso aqui já é uma revisão do seu segundo ano. A regra consiste em você pegar as duas primeiras colunas aqui e repeti-las. E calcular o produto das diagonais principais menos o produto da diagonal secundária. Caso vocês não lembrem dos determinantes, peço que revisem aí. Tá? O nosso exercício é só verificar se vai dar zero. Então eu vou ter 3 vezes 1 vezes 1, 3. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 1 vezes 4 vezes 4, 16. Agora, vou fazer o produto das diagonais secundárias. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Sempre na diagonal secundária, troca o sinal. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, então vem menos 12. 1 vezes 4 vezes 2 dá 8, vem menos 8. E agora é só somar esses números e ver o resultado. Que deu zero neste caso aqui. Se deu zero, os nossos pontos são colineares. Aqui no GeoGebra, vamos verificar mesmo que esses pontos são colineares, né? 3 e 2
O outro ponto, 4 e 1. E 1 e 4. Observe aí que todos esses pontos estão na mesma reta, ou seja, são colineares. Para esta aula, encerramos aqui. Agradeço a atenção e continuaremos estudando geometria analítica aí nos próximos vídeos. Obrigado.